Vamos começar agora, nos preparar para os trabalhos, para essa apresentação dessa noite, né? E sempre com um profundo agradecimento no nosso coração pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos sob as bênçãos e proteções de Deus, de Jesus e da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Bezerra de Menezes de São Paulo. Né? Nós agradecemos profundamente, Pai, a oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos elevando o nosso pensamento e pedindo que as suas bênçãos desçam sobre todos nós neste momento, preparando o nosso coração, o nosso espírito para receber tudo aquilo que estamos buscando, em forma de consolo, em forma de orientação, em forma de apoio emocional para a nossa vida. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que sempre cuidou tanto da nossa casa, e cuida agora de todos nós, mandando todas as suas vibrações de proteção, estão aqui ao nosso lado, nos amparando neste momento. Coloquem as suas águas para que sejam magnetizadas, não esqueçam disso, porque cada um vai receber aquilo que merece e que precisa neste momento. Nosso profundo agradecimento por mais esta noite de encontro espiritual, embora à distância. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Agora, Cida Cunha. Ela disse que fazia parte do Caminhos de Luz lá de Florianópolis, frequentava o Centro Espírita Caminhos de Luz de Florianópolis e me conhece de lá e que agora está assistindo as lives, desculpe. Então vamos começar. Nós vamos dar continuidade, né, um pouco, é uma sequência daquilo que a gente tratou a semana passada. Semana passada nós falamos do estresse. A ansiedade que a gente vai falar hoje é um pouco parecida com o estresse, tem muito a ver também com o estresse, porque às vezes começa com a ansiedade e vai até um ponto de estresse, ou o estresse desencadeia também uma grande ansiedade nas pessoas. Ai, gente, desculpa, não é corona, não, é engasgada. A Organização Mundial de Saúde classificou o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo. O povo brasileiro é extremamente ansioso. E com esse distanciamento social que nós estamos vivendo agora, todos os sintomas da ansiedade foram potencializados. A gente sente maior intensidade. Sintoma de medo, sintoma de falta de concentração, o sono, alguns estão dormindo muito, outros não estão dormindo nada, comer demais, dores no corpo. Eu estava tão bem, gente, antes da pandemia, quase não tinha mais dor nenhuma. Eu acho que eu estou ótima, que eu estou enfrentando a situação, que é uma beleza, mas eu acho que meu corpo está me dizendo ao contrário. Porque eu tenho tido muitas dores, me voltaram todas as dores na coluna, nos músculos, em tudo, e sem um motivo real para que isso acontecesse, a não ser um pouco dessa ansiedade, desse estresse envolvendo essa situação que a gente está vivendo. O engraçado é que as nações se prepararam mais ou menos quanto à parte da ciência e da saúde para uma pandemia. Porque isso parece que tem sido uma coisa anunciada, já vem vindo. Eles já desconfiaram que era uma coisa que poderia acontecer, que poderia haver essas armas biológicas, então poderiam ser em forma de pandemia. Então, mais ou menos, e até em alguns países mais do que os outros, começaram a se preparar para uma coisa que pudesse acontecer nesse sentido. Mas se prepararam menos
para enfrentar as consequências econômicas de uma pandemia. E praticamente não se prepararam nada para a parte emocional, da parte como afetaria a população de todos os lugares, esse tipo de coisa, né? Na realidade, ela é meio uma degradação emocional, porque ninguém escolheu viver assim. Não é uma situação vivida por opção. Muito pelo contrário, foi imposta. Imposta em muito pouco tempo, onde a gente não teve a oportunidade de se preparar. Ninguém nos perguntou, você quer? Você concorda com isso? Você vai fazer? Não, tem que fazer, tem que ser feito, e a gente, lógico, aceitou porque sabe que realmente foi necessário, mas nós não fomos preparados com antecipação. A coisa veio muito de repente. Quando a gente viu, já estava tudo proibido, já era muito perigoso, já todo mundo teve que cada um ficar no seu canto, isolado e sozinho. Então, toda essa ansiedade desta situação está potencializando todos os sintomas físicos e emocionais que nós temos, que são relativos à ansiedade. A ansiedade é uma tentativa de antecipar o futuro, mas não funciona, gente, porque o futuro a Deus pertence. O futuro não é uma coisa certa e segura. O que passou, você já sabe que passou. O presente você está vivendo. O futuro é incerto. Algumas vezes nós estávamos acostumados a planejar o nosso futuro, a controlar, né? Era diferente de agora. Nós podíamos planejar algumas coisas, uma viagem, um encontro, uma festa, um trabalho. Mesmo assim, a gente se arriscava a não dar certo. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava indo para São Paulo, eu morava ainda na chácara, tudo acertado, passagem comprada, era acho que uma festa, aniversário de família, algo assim. E a minha cachorra passou por mim e me deu uma rasteira. A cachorra que eu tenho maiorzinha, uma branca. E eu caí, bati as costas, caí sentada daquela dor. Depois meu Deus do céu, uma dor tão intensa, me faltou até respiração. O que aconteceu? Eu não consegui ir, perdi passagem, perdi festa, perdi tudo. Então você pode se programar, se planejar, mas tem coisas que não dão certo. Em alguns momentos funciona, mas não funciona sempre esse planejamento, né? E a tentativa de controlar o tempo tira o foco do principal, que é nos concentrarmos no nosso presente, no aqui e agora. Então, já dizia um filósofo, eu achei interessantíssima essa frase: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Porque às vezes você nem acaba acontecendo aquilo pelo qual você está sofrendo. Olha que interessante, o homem que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Sofre mesmo. Porque muita coisa você poderia nem estar sofrendo naquele momento, né? Quantos de nós pensam que determinadas situações seriam muito melhor ou vão ser melhor no futuro, vai acontecer coisas boas, eu estou confiando no futuro, né? E acaba não fazendo nada para que isso aconteça no futuro. Não constrói nada para que isso aconteça, porque confia demais que alguma coisa vai acontecer, que vai mudar e que vai alterar toda a sua vida. Mas a gente tem que construir alguma coisa no presente para que ela se reflita no nosso futuro. Ou então tem outros que fantasiam sempre a pior catástrofe. Acham que tudo vai dar errado, que nada vai acontecer, que o pior vai acontecer. Gastam tanta energia que pensando no que poderia acontecer. E quando o acontecimento ocorre, pode até ter sido ruim, mas nem tanto quanto eles esperavam. Já gastaram tanto da sua energia, da sua vontade, na expectativa e no sofrimento que estão esgotados. A grande verdade é essa. Eu preciso parar de querer controlar o futuro. A pessoa ansiosa
sofre de um sentimento total de apreensão e preocupação que altera bastante a normalidade da sua vida. Lógico, gente. Se eu sou ansioso, se eu me preocupo por antecedência, se eu sofro por antecedência com aquilo que vai acontecer ou que não vai acontecer, eu estou alterando toda a minha vida. Eu não estou vivendo direito daquilo. O Ricardo está falando negócio aí, evitemos os tormentos voluntários, aqueles que são criados por nós mesmos. Eu falei isso até na outra live, dos tormentos voluntários, que são aqueles que nós criamos, né? O livro dos Espíritos já fala isso, dos tormentos voluntários. Então, vamos evitar um pouco isso, sabe? Essa ansiedade. Mas o gozado é que às vezes a gente tem, nós estamos agora falando, no caso aqui hoje, de uma ansiedade mais intensa, né? Mas existem ansiedades pequenininhas. Hoje eu me controlo muito. Mas vocês querem ver como eu era uma pessoa ansiosa? Eu não conseguia, se eu pego um livro para ler, até pouco tempo eu ainda fazia isso, hoje que eu não faço mais. Se eu pego um livro para ver, eu não conseguia ler na sequência. Eu ia lendo a história na sequência, mas eu estava sempre, às vezes, dando uma olhada mais para frente, quando eu não ia direto para o fim do livro, para saber o que acontecia com os principais personagens. Eu não conseguia esperar, sabe? Então, isso é nível de ansiedade. Como que eu não conseguia esperar, não pegar um livro e ler na sequência até o fim, esperar a coisa acontecer? Às vezes eu faço isso com série de televisão, vou xeretar mais pra frente para ver o que acontece. Entende? Isso é ansiedade, num grau que não é grave, que não está prejudicando a mim nem a ninguém, mas que denota uma grande ansiedade. Sim, é uma ansiedade. Por exemplo, outra, você vai viajar, você não dorme aquela noite, na véspera da tua viagem, é ansiedade. Você fica com aquela preocupação, com aquela angústia daquilo que vai vir, você está ansioso, né? Então, são pequenas ansiedades que agora nós estamos vivendo uma situação atípica, que algumas dessas ansiedades e você potencializa tudo isso. Então vamos começar a controlar hoje. O Edmilson também falou que ele também leu o livro pelo fim, ele olha o fim da história, é ansiedade. Vamos começar a ler o livrinho na sequência para treinarmos a ter mais paciência e não sermos ansiosos tão grande assim com as coisas da nossa vida pequenas. Sabe? Se um filho fica doente, aquela angústia, aquele desespero porque o filho está doente. Deixa calmo, vai a sequência. Se vier a febre, você cuida da febre. Se vier a tosse, você cuida da tosse. E vamos fazendo as coisas com serenidade. Porque essa ansiedade só atrapalha e não nos leva a lugar nenhum. A pessoa ansiosa sofre de um sentimento total de apreensão e alteração que altera a sua vida. E como que ela vai alterar a vida dela? Na maioria das vezes, nas suas relações interpessoais, no trabalho, no dinheiro, na saúde, em tudo quase. Porque ela sempre está vivendo por antecipação. Ela sempre está sofrendo por antecipação. Ela está ansiosa por antecipação. Mas uma ansiedade generalizada, ela também não é por um motivo específico. Você fica ansioso com qualquer coisa. Se o telefone toca, se o telefone não toca, se você tem que falar com alguém, se você não tem que falar com alguém. Às vezes você está esperando uma ligação, aquilo demora um pouco, já te dá uma ansiedade horrível. Bom, eu tenho um episódio de ansiedade que ficou até na história da família. Minha filha pôs até uma vez como piada, né? Que eu liguei para ela 17 vezes seguidas quando ela estava viajando, porque não deu para ela me avisar que ela estava antecipando o voo e ela já estava no avião. Então, na hora que eu sabia que ela estava no aeroporto, eu liguei, mas ela já estava no voo e não atendia. E eu liguei. Bom, quando ela aterrissou, tinha mais de 17 chamadas minhas no celular. Pô,
Será que eu não podia pensar que ela não estava recebendo a ligação, que vai ver que ela tinha antecipado o voo? A gente nunca pensa. O ansioso não pensa. Ele se entrega naquela coisa da ansiedade e não pensa mais nada. Não raciocina com lógica. Pode ter manifestações no físico até chegar na síndrome do pânico. Gente, a síndrome do pânico é o grau máximo que a ansiedade nos provoca. Mas tem tanta coisa física que a ansiedade provoca. Tem tanta desentendimento entre as pessoas que a ansiedade provoca. Por exemplo, você não sabe às vezes nada do outro e você está tão ansioso com aquilo que você imagina uma série de circunstâncias. Às vezes uma pessoa se atrasa, a pessoa chega, nem te explica, mas você estava tão ansioso esperando que já começa a brigar antes de saber por que a pessoa atrasou. Essas são as nossas ansiedades, não tão graves, mas que são ansiedades do nosso dia a dia. E que altera a vida nossa, dos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos. Precisamos começar a combater a ansiedade nas pequenas coisas para poder depois controlar nas grandes coisas. Aliás, na nossa vida tudo é assim. Nós temos que começar a treinar sempre nas pequenas situações, nas melhores situações, para depois, passo a passo, irmos nos acostumando e acabamos enfrentando e controlando as situações maiores, né? Pesquisa maior de empresas de tecnologia diz que com esta pandemia, todas essas pesquisas foram... foi citado, agora eu não me lembro o nome, não anotei, dessa pesquisa de uma grande empresa de alta tecnologia, que diz que não se pode prever os próximos 3 meses da economia de nenhum país, por enquanto. Porque é tão incerta a situação no mundo, não é Brasil, é mundial isso, que não dá para prever dentro dos próximos, o máximo que se pode prever é para uns 3 meses, porque também não é seguro, porque isso pode se alterar. E nós vamos querer controlar tudo isso de casa, né? Você acha que nós vamos poder interferir em tudo isso? O que adianta perder o sono pensando na economia? O que adianta pensar como é que vai ser a nossa vida? Né? Então, gente, vamos aprender a viver o dia a dia. Planejar o futuro é uma coisa, mas ficar ansioso, pensando, criando cenários que não temos a menor condição de controlar, gera um quadro de grande ansiedade. Você pode, lógico, a gente tem que fazer planejamento. Um mínimo de planejamento todo mundo faz, tem que fazer. Mas por toda a expectativa, por aquela coisa grande em cima de um acontecimento, você se desgasta, você se acaba e gera mesmo uma grande ansiedade dentro de um quadro que a gente não sabe nem se vai se concretizar. Podemos ser ansiosos positivamente e ansiosos negativamente, né? Se olharmos só para o passado ou só para o futuro, estamos tirando a energia do único momento que a gente tem para viver, que é o aqui e agora. O depressivo olha só para o passado, o ansioso olha só para o futuro. As coisas que estão pressionando, que podem acontecer. O depressivo é tudo aquilo que já aconteceu, que mexeu, que causou sofrimento e fica sempre naquilo. Os dois se prendem a situações que não é a do presente e esquecem de viver o presente. Porque o que nós temos, gente, na nossa vida hoje, é o hoje. É o só o aqui, agora e hoje. Olha uma grande lição que essa pandemia trouxe. Não se pode fazer grandes planos. Mas nós não sabemos nem se a gente vai estar vivo. Não querendo ser pessimista, não é pessimismo, é realista. Nós não sabemos. A gente está tomando todos os cuidados, a gente se cuida, a gente se previne, faz um monte de coisa. Mas quem garante? Às vezes numa distração, numa bobeada, você deu o azar, ou era o seu destino, né? Destino entre aspas, e você vai te acontecer. Agora,
temos sim, por obrigação, nos cuidarmos, nos preservarmos. E espiritualmente, acima de tudo, nós temos essa obrigação. Porque nós somos conscientes do perigo. Nós somos alertados dia e noite para as consequências de não tomarmos cuidado, de nos expormos. Se nós não nos cuidarmos direito, ou facilitarmos qualquer coisa que seja, nós vamos ser cobrados karmicamente disso, se vier consequência disso. Não tenham dúvida. Ah, mas eu escolho. Mas você não esqueça que quando você escolhe, neste caso da pandemia, você está envolvendo um monte de gente ao seu redor. Não só os da sua casa, não. Você se contaminou, você não sabe, você vai na padaria, você vai aqui, você vai lá, sem tomar cuidado, gente. Você pode estar contaminando outras pessoas. A gente já viu videozinhos de como se propaga esse vírus. Não é uma questão de assustar, é uma questão de se conscientizar. É completamente diferente. É completamente diferente. Eu me cuido. Eu não estou indo na casa de ninguém, eu não estou fazendo visita, porque eu não acho certo. Não acho certo. Eu sou grupo de risco, meu marido de alto risco. Por que eu vou me expor sem esta necessidade? Será que a gente é tão frágil assim emocionalmente que não se pode ficar um pouco consigo mesmo? Não pode ficar um pouco fechado dentro da sua casa ou só no teu ambiente, no estritamente necessário? Nós precisamos ter esse convívio social, ninguém aguenta ficar sem. É o que temos agora, é o que nós temos que enfrentar agora. Vai passar, uma hora vai passar, uma hora a vacina vai vir, uma hora alguma coisa vai acontecer ou não. Adianta a gente ficar sofrendo? Você tem que enfrentar. É o que temos agora. É assim que temos que viver neste momento. E é assim que vamos viver neste momento. Essa é a evolução espiritual. É aprender com isso. O que tudo isso está nos mostrando? Se achávamos que o futuro era incerto, mas mesmo assim nós tínhamos um certo controle sobre ele, a pandemia colocou isso completamente abaixo. Nem chefe de Estado, nem a rainha da Inglaterra, nem a rainha dos outros países, nem as princesas puderam evitar a pandemia. Ninguém conseguiu. Não teve privilégio de primeiro mundo, de segundo, de terceiro, de nada. Todos estamos envolvidos na mesma situação. Focar no aqui e agora. O que eu posso então fazer neste momento? Deixar a ansiedade para funcionar agora como a única realidade que eu tenho. Deixa a ansiedade de lado. A única realidade que eu tenho é essa, o que eu estou vivendo hoje. É isso que nós temos agora que enfrentar. Para os próximos meses, no próximo tempo. Então é assim que eu vou ter que viver. E é assim que eu vou ter que aceitar. Amadurecimento emocional e espiritual é isso, aceitar as coisas como a vida coloca para nós e não como nós gostaríamos que fosse, né? O que torna as pessoas mais angustiadas e até infantilizadas, porque a gente vê atitudes infantis, é querer lutar contra a realidade. Não adianta querer lutar contra uma realidade que está aí. Essa é a nossa realidade agora. E aí que nós temos que aceitar. Parece coisa de criança. A criança que você precisa explicar um monte de vezes para ela aceitar. E olha, as crianças estão aceitando muito bem. As crianças estão aceitando muito bem. Você vê crianças pela rua de máscara. Eu vejo os meus netos descem no parquinho de máscara e não tiram. Enquanto que adulto está tirando a torta e a direito toda hora a máscara. Então, essa é infantil, é ser infantil não querer aceitar a realidade que nós estamos vivendo agora. É uma falta de amadurecimento emocional e espiritual. Não posso mudar a realidade, não posso mudar o que está acontecendo, mas o que eu posso mudar?
A forma como eu reajo a tudo isso. Isso eu posso. Isso eu tenho, sobre isso eu tenho controle. E só eu tenho controle sobre isso, de como eu posso enfrentar essa situação. Eu não posso mudar a situação, mas a forma como eu vejo e como eu enfrento, isso eu posso mudar. Com mais coragem, com mais serenidade, com mais discernimento, com mais racionalidade. Isso a gente pode mudar, sim. Está nas nossas mãos fazermos isso. A vida atual favorece isso nesse momento, mais ainda, que a gente tem que mudar. Que nós é que temos que nos controlarmos. Gente, a gente é que tem que lidar com essa nossa emoção. Ninguém, as pessoas podem orientar. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês na live, posso estar ajudando vocês um pouco. Mas, se vocês não quiserem, se vocês não exercerem um controle sobre a emoção de vocês, se vocês não tiverem força de vontade para agir de forma diferente, não adianta nada o que eu estou falando aqui. Entendem? Depende de nós, só de nós. Como nós podemos pelo menos minimizar, prevenir e até superar a ansiedade. A maioria, quando é num estágio muito grave, muito adiantado, precisa de ajuda médica. Precisa de ajuda de um profissional, né? Aqui, as pessoas que veem que não conseguem sozinhas, procurem um profissional. Tá cheio de psicólogo atendendo online, até nos consultórios. Sei de uma psicóloga que está indo na casa das pessoas de idade, com todos os cuidados, com todos os distanciamentos, está fazendo a parte dela de grande ajuda. Então, mas tem algumas dicas, vamos dizer assim, rápidas para o nosso dia a dia, para aquela coisa que ainda não chegou num nível patológico. Estabeleça uma rotina, sabe, na tua casa. Porque, gente, quem está trabalhando em home office, não trabalhava antes em home office, vejam uma coisa, vocês não estão em home office. Porque o home office, o que era quem trabalhava em home office? Ficava ali, trabalhava, as crianças na escola, não tinha obrigação de ir com a casa, não tinha nada, ela estava trabalhando em casa, só isso. Hoje não. Hoje todos aqueles que trabalhavam fora de casa e foram trabalhar dentro de casa, tem todo um outro envolvimento com filho, com comida, com casa, com marido, com o marido com a esposa, com os filhos também. Isso não é normal. Então tem que se estabelecer uma rotina. Olha, uma coisa que no começo eu não estava fazendo e que agora eu estou fazendo. Não assim, quando eu tenho a live eu me arrumo um pouco mais. Mas eu ficava de pijama o dia inteiro. O que é isso? Vamos levantar, vamos nos pentear, vamos nos arrumar. Sabe, vamos vestir uma roupinha de casa mesmo, não precisa ser roupa de sair, mas uma roupa que fica em casa. Mas vamos fazer isso, estabeleça isso como uma rotina. Crie uma rotina para os seus filhos, crie uma rotina para o casal. Vamos dividir tarefa dentro de casa. Vamos controlar o horário de ficar em celular, principalmente as crianças. Põe a rotina para os seus filhos. Tá apavorados, ore por nós em nome de Jesus. Sim, Wanda, depois eu vou responder cada uma dessas mensagens que eu estou recebendo, tá? Pode esperar que quando terminar a live eu respondo. Então, vamos estabelecer essas rotinas na nossa vida, com os filhos, com o casal, ponham as crianças com horário, especifiquem brincadeiras, fazem uma rotina de brincadeiras, de sair, horário de banho, horário para comer. Estabeleçam a rotina da segurança. Foi tão engraçado que eu tinha preparado essa live e agora um pouquinho antes da hora da live, eu vi uma entrevista no Datena do Mário Sérgio Cortella. E um dos conselhos que ele dá é esse. Tenham rotina. Faça uma rotina na sua vida. Que com rotina você fica menos ansioso.
Ele mesmo, ele estava falando justamente da ansiedade, para vocês verem como é um assunto que está envolvendo todo mundo agora. Outra coisa, aprendam a usar a respiração a favor de vocês. Quando vocês estiverem muito ansiosos, parem. Respira. Aquela respiração que enche o abdômen, contrai o abdômen quando solta. Prende um pouco a respiração e solta. Aquela respiração que quando você inspira, você distende o seu abdômen e quando você expira, você contrai. Esse exercício é ótimo, porque enquanto a sua mente está dominada pela ansiedade, o teu coração dispara, você fica nervoso e ele e a mensagem que vem para o teu cérebro é que é horrível, que está tudo ruim, a respiração te acalma. Ela manda mensagem para o teu cérebro através da oxigenação correta, que é calmo, que você precisa se acalmar. Esse é um exercício, inclusive, que aquelas pessoas que sofrem de pânico fazem, respiram dentro do saquinho, na mão, sabe? É isso que vocês precisam aprender. Quando tiverem muito ansiosos, muito medo, muita ansiedade, parem, respirem. Façam esse exercício da respiração, porque enquanto o cérebro diz perigo, a respiração faz você com que você acalma, transmite como uma mensagem dizendo, olha, tá tudo bem. É tão impressionante como alguns exercícios simples, esse de respiração pausada, pode proporcionar calma diante de situações de grande ansiedade, sabe? Tem aquela que você começa contando em 4, expirando em 4, até 8, depois inteirinha tudo de uma vez. A maioria de vocês já conhece, e se não conhecem, procure no YouTube, tá cheio de exercício de respiratório para ansiedade. Escreva uma programação de vida. O que quer dizer isso? Gente, não queira resolver tudo. De uma hora para outra, nós ficamos com a ideia de que a gente tem que resolver tudo. Eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser o melhor pai, eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que ser a melhor dona de casa, eu tenho que ser o melhor que controla tudo. Não dá. Não dá. Nesta situação que nós estamos vivendo agora, não dá para você ser bom em tudo. Você vai ter que ser bom em algumas coisas. Um dia ser melhor como mãe, como pai, no outro dia ser melhor como profissional, no outro dia ser melhor como serviços gerais de casa, e assim você vai aos poucos. Se você quiser controlar tudo, todo dia, você cai mesmo numa angústia e numa ansiedade que pode até danificar a sua saúde. Vai prejudicar a sua saúde, isso. Em tempo de anormalidade, é muito normal não ser normal. Não adianta você querer agir nesse período que é tão anormal como a gente agia antes. É impossível. Saiu tudo fora do lugar. Daquele lugar que nós considerávamos o certinho, o arrumadinho. Agora está tudo bagunçado. E a gente tem que se adaptar a essa bagunça, né? E fazer uma bagunça ordenada. Porque a nossa vida não é mais a mesma. E nós não temos nem ideia se ela vai voltar a ser a mesma algum dia. Talvez aproximadamente a mesma. Mas nós sabemos que não vai mais ter como ser igual. Pelo menos ainda temos muito tempo pela frente. E eu acho que aí vai emendar uma coisa, emenda outra, e nós vamos estar sempre que aprendendo. Porque é o período de mudança e de regeneração da Terra. E não vai passar facinho. Nós não vamos alcançar essa regeneração de maneira tranquila e suave, não. A tranquilidade e a suavidade vai ter que ser trabalhada em nós. Os fatores externos não vão ser tranquilos e suaves. Aquilo a gente já falou até por estresse, né? Não haver essas notícias tão pesadas, filtrar. Não fique preso sempre no mesmo tipo de pensamento negativo. Não converse sempre com pessoas negativas que só falam coisas pesadas, que só se lamentam, que só se queixam.
Impossível que você vai fazer tudo da melhor forma possível, aquilo que eu já falei. Às vezes você vai ser melhor como mãe, pai, outras vezes você vai ser melhor no trabalho. Gente, o que é isso afinal? A vida sempre foi assim. Todos nós erramos de uma certa forma e acertamos em outras. A vida sempre foi assim. Só que agora, como nós estamos focados, todos dentro de um mesmo ambiente, todos confinados juntos, todo mundo quer acertar o tempo todo, viver em harmonia o tempo todo. Aceite que isso é impossível. Aceite que isso é impossível. Respeito. Isso que é preciso, respeito. Mas vai ter um dia que você está mais para baixo, o dia que você está mais animado, o dia que você está alegre, o dia que você não está, sabe? Não vai ser mais igual como era. Esse confinamento trouxe à tona o pior que a gente tinha. Sabe, não está despertando só o melhor, a solidariedade, a compreensão, essas coisas. Está também fazendo aflorar na nossa personalidade muita coisa que estava lá, despercebida, adormecida. E que com esse confinamento, com essa convivência estreita familiar, está aflorando. Quantos casais estão se desentendendo? Gente, isso é crime de monte. Marido, principalmente marido matando mulher. A esposa, a companheira. Por quê? É a tensão, é a pressão. Isso o que quer dizer? Primeiro, que não se gostavam de verdade. Segundo, que não se conheciam, então. Porque se você conhece o outro, não vai ter nada no confinamento que vai te revelar do outro que você não saiba. Agora, se está revelando partes que você não conhecia, você não sabia, vocês não se conheciam direito. Pensem nisso. É uma forma de, em vez de brigar, de se agredirem ou de se decepcionarem com o outro, conheçam-se. Aceitem melhor como cada um é agora. Que está começando a aflorar aquilo que passava despercebido, não era nem escondido. Não se tinha tempo para mostrar. Não se tinha oportunidade para mostrar. Acontecia e estava ali conosco e às vezes nem aparecia. Fale sobre os seus problemas também com as outras pessoas. Isso ajuda a aliviar a tensão. Duas pessoas juntas, às vezes, você está tão tenso, tão ansioso, que você não consegue enxergar uma solução. Falando para o outro que está mais calmo, você vai enxergar. Você vai perceber, às vezes, uma solução que sozinho você não tenha percebido. Arranje alguns momentos para relaxar, fazer relaxamento mesmo. Relaxe ou com exercício, ou com esporte que você gosta. Quem mora na praia, vai nadar, vai surfar. Isso relaxa, isso drena um pouco dessa ansiedade. Vai correr, sabe? Mas correr não é relaxamento. Não, não é, mas relaxa. Ou então, pegue uns 10 minutos, se feche em algum lugar, fica lá encostada, relaxada, solta os seus músculos, relaxe um pouco, deixa aquilo subir por toda a parte do seu corpo, esse relaxamento, porque nós nem percebemos, a gente está tenso. Eu tenho uma dor aqui dia e noite, isso é tensão. Sem querer você está toda dura, contraída. Eu tenho que começar a me policiar em sério. Você vê, eu estou falando para vocês e estou falando que eu não consigo muita coisa também. Mas é bom porque preparando essa live eu vi quanta coisa que eu tenho que fazer também. Quanta coisa que eu vou começar a fazer também. Para melhorar esse meu estado geral. A alimentação adequada também é bem importante, né? Nem tanto refrigerante, nem tanto álcool, nem tanta comida industrializada, não tanta porcariada, porque a tendência ficando em casa é de se encher de porcaria, né? Tanta coisa industrializada, tanta coisa pesada. Façam porque também isso afeta o nosso sistema nervoso. A digestão fica mais difícil. A comida mais leve ajuda também. Paradas de pensamento. Você tem que identificar da onde está vindo a tua ansiedade. Por que eu estou tendo essa ansiedade?
Por que que eu tenho tanto medo? A Elizabeth, é a meditação, né? Dentro do relaxamento está a meditação também. Aqueles que meditam, nossa, uma grande recurso que a pessoa tem. Mas, acima de tudo, tente identificar o que está te provocando ansiedade. E quando você percebe que esse pensamento está vindo, diga não a esse pensamento. Não vou pensar nisso agora. Agora não é o momento para eu pensar isso. Ah, é o emprego, é o futuro, sei lá, é a doença. Está acontecendo agora? Não, não está. Então, deixa para pensar depois. Se acontecer, né? Uma outra coisa que eles falam que é uma dessensibilidade sistemática. O que é isso? Consiste em aprender técnicas de relaxamento até você poder enfrentar a ansiedade num estado relativamente mais tranquilo. O que quer dizer? Repense o problema em outro momento, não na hora que você está daquele jeito ansioso, porque você não vai conseguir enfrentar como uma situação com raciocínio, com equilíbrio. Então deixa para lá um pouco e depois você volta nesse problema. Essas técnicas são eficientes, gente, mas são superficiais. São assim, para essas ansiedades controláveis, né? Nós temos alguns tipos de ansiedade. A ansiedade generalizada, que pode apresentar 3 ou mais desses sintomas. Vamos ver os sintomas. Sensação de inquietação ou nervosismo, fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alteração do sono. Se você tem 3 ou mais desses sintomas, você está com uma ansiedade generalizada. Eu acho que isso faz parte quase da nossa vida. Acho que quase todos nós temos 3 desses sintomas. Muito difícil quem não tenha. Ansiedade com a crise do pânico. Agora essa é totalmente diferente. Ela começa com uma ansiedade e te leva em poucos minutos até uma crise de pânico. Ela pode apresentar 4 ou mais desses sintomas, que são desenvolvidos rapidamente e alcançam um pico em até 10 minutos. Palpitação, que é a alteração do ritmo do coração acelerado, calafrios, sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, sensação de asfixia, sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoo, sensação de tontura, boca seca, medo de perder o controle ou de estar enlouquecendo, medo de morrer, sensação de formigamento. Eu nunca tive, mas as pessoas que já tiveram crise de pânico dizem que é uma coisa horrorosa. Que a sensação que se tem é de que se vai morrer mesmo, que está morrendo. Então, vamos ver as causas profundas da ansiedade. Gente, não são as causas que causam a ansiedade. Elas só desencadeiam uma coisa que já está lá. Porque os motivos, os acontecimentos da vida acontecem para todo mundo. Só que cada um reage de um jeito. Então, não é que essas causas desencadeiam ansiedade em todo mundo. Muito pelo contrário. Elas desencadeiam esses sintomas em algumas pessoas. Outras não. Outras não têm nada. As mesmas circunstâncias são vividas de formas diferentes por diversas pessoas. Então, não são as coisas, os acontecimentos da vida que provocam ansiedade. Elas apenas despertam uma coisa que está lá já com você, né? Tem vindo vários, aqui eu estou lendo os depoimentos, várias pessoas já tiveram crises de pânico, de ansiedade, já pararam até em hospital, achando que estavam infartando, né? Nós sabemos disso. É o sintoma da crise do pânico. Não é o que me acontece, mas como eu reajo que vai me causar a ansiedade. Sabe-se por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas de ansiedade. Também é incomum encontrar o sentimento de culpa
como você se sente responsável. E aí você também tem um sentimento muito grande de ansiedade. E para isso tem que praticar o perdão e o auto-perdão, que a gente já falou em outras lives aqui, né? A insegurança, a sensação de fracasso, provoca uma ansiedade e que não vai te levar a nada, porque você não vai resolver o teu problema de insegurança, o teu problema se você sente o fracasso, só vai agravar. Você tem que procurar uma saída. Você tem que enfrentar isso. Tudo na nossa vida, gente, é aceitação e enfrentar. Nós só saímos dessas situações primeiro aceitando e depois enfrentando aquilo que a gente aceitou. Senão nós estamos sempre num círculo vicioso que não nos leva a lugar nenhum. Sabe-se por isso, insegurança e fracasso tem a ver com baixa autoestima, né? Quanto à culpa, você precisa analisar o que está te provocando essa culpa. Mas para todos nós, para estresse, para ansiedade principalmente, tem um ponto de virada. Tem uma coisa que nos ajuda. E onde está isso? Qual é esse recurso que nós temos? Através da fé e da confiança em Deus, gente. Isso é o que mais nos tira de qualquer situação insustentável. Deus nunca nos abandona. Os outros sim. Os outros, até pai e mãe abandona. Mulher abandona, marido abandona, filho abandona, mas Deus não. Está sempre ao nosso lado. Pena que nós não percebemos isso. Quando nós conseguimos adquirir e formar dentro do nosso coração, da nossa mente, essa certeza inabalável de que Deus existe e nos ama, isso tira de nós um grande peso. É se entregar nas mãos de Deus. Quando tem alguma coisa que eu não posso lidar, não está em mim mudar, eu tenho que me entregar à providência divina. Tenho que me entregar a Deus. Isso é fé. Isso é confiança. A ansiedade sobrevém do medo do futuro. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã, mas somente Deus conhece o futuro. Só Deus é que sabe disso. Então confiar num Deus todo-poderoso que nos ama e que protege a todos nós. Então mesmo que pareça para nós que aquilo não é certo, é o certo para Deus. É o tempo de Deus, é o nosso aprendizado. É que a gente se fia só numa vida. Nós pensamos em nós como vivendo só este momento, só esta vida. Esquecemos que nós somos espíritos que estamos caminhando através de toda uma eternidade. E que esse momento que a gente está vivendo aqui é nada. E que então coisas que nos acontecem agora é para nossa melhoria futura como espírito. Só que a gente se firma só, eu sou infeliz nesta encarnação, eu estou sofrendo por causa disso que está me acontecendo agora. Quando não é isso, gente. Nós estamos, cada um de nós, com o nosso papel nesta encarnação, mas isso é tão pouco perante toda a eternidade. Procurem ver o que você pode aprender de positivo com tudo isso que está te acontecendo agora. Em vez de ficar depressivo, para baixo, se revoltar contra a vida, aprenda, meu Deus, a enfrentar a vida, aceitar as coisas que Deus está pondo no meu caminho, com confiança e fé nesse Deus. Tem muita gente que fala, eu acredito em Deus, mas age como se não acreditasse. Nós temos que cultivar esse amor, essa fé dentro do nosso coração. Não é frequentando casa espírita, não é indo na igreja, não é assistindo a live. Isso tudo é ferramenta para que nós estamos fornecendo a vocês para procurarem Deus dentro do coração de vocês, dentro de vocês. Outro dia assisti uma live da Web Rádio, né, de Piracicaba, da União Rádio Espírita, Web Rádio, e que não sei se foi o seu Luiz Guimarães ou se foi o Wilson Garcia, gosto muito dos dois, são excelentes palestrantes, grandes conhecedores da doutrina, onde eles disseram uma coisa que me marcou muito. Você não precisa da casa espírita para ser espírita. Meu Deus, que tão lógico isso! Você pode ser espírita em qualquer lugar.
O espírita é ser, é uma condição de agir, uma condição de pensar, é uma forma de vida. Não é porque eu sou espírita porque você vai lá no centro espírita. Eu frequento o centro espírita, então eu sou espírita. Não. Você pode frequentar o centro espírita, ter estudado todos os livros da codificação e não ser realmente um espírita. Porque o que vai determinar se você é um espírita é a nossa conduta, a nossa atitude. E o que é isso? Essa confiança nesse Deus. O espiritismo nos dá essa confiança que Deus não faz nada, que a gente não sofre nada, que não seja para a nossa evolução espiritual. Sabe, eu passei 2 períodos muito difíceis da minha vida, como quando meu pai desencarnou e quando meu marido quase desencarnou. Eu bendigo todo dia, toda aquela época, então agradeci a Deus todo dia, eu já ter conhecimento e já me ter estudado toda a doutrina. Porque foi só através do espiritismo que me sustentou num período tão difícil da minha vida. Se não tivesse tido o conhecimento que eu já tinha na época, teria sido muito mais difícil. Então, o conhecimento é para nos dar essa sustentação. Não adianta nada eu ouvir um monte de palestra, eu ficar grudado no rádio ouvindo as mensagens, eu ficar assistindo os vídeos e depois não trazer isso para a minha vida. Como forma de vida, como forma de viver. O que atrai uma pessoa para a doutrina espírita? O teu exemplo, mais do que qualquer outra coisa. Você pode falar o quanto você quiser, tentar convencer o outro, mas não adianta, o teu exemplo é que vai fazer isso. Estou vendo uma mensagem da Marta Pandolfi, é lá de Florianópolis, era minha vizinha. A Marta e o marido dela, o seu Heroídes, me ajudaram no pior momento da minha vida. Eles são extremamente católicos. Eu já era espírita, mas a ajuda que eu recebi desse casal, quando meu marido ficou internado, eu vou ser eternamente grata a esses amigos. Entende? Então é o exemplo que você dá, que faz com que os outros falem, peraí, que religião, que doutrina é essa que faz essa pessoa enfrentar uma situação difícil, às vezes com tanta serenidade. É isso, é o teu exemplo, é o teu exemplo, sabe? Deus intervém pelo exemplo e pela atitude que as pessoas que são colocadas em nosso caminho demonstram. É isso aí, é o que eu acabei de dizer. Ele usa essas pessoas para fazer a sua terapia conosco. Por exemplo, você está desesperado, você encontra uma pessoa, você está assistindo essa live, serviu para você, mas não somos nós. É o dedo de Deus, é Deus que te colocou aí para assistir. É Deus que me inspirou a falar desse assunto. Nada é mérito só nosso, nós somos intuídos e levados por Deus o tempo todo, né? Então, vamos fazer, é preciso haver um relacionamento pessoal entre nós e Deus. Esse relacionamento encontra seu maior apoio na oração. A oração, mais do que repetição de frases, é falar com Deus, como um amigo e conselheiro, e falar dos seus temores e ansiedades, dúvidas e problemas, como também agradecer por tudo em sua vida. A oração sincera ajuda muito a crescer na fé, o que acaba afastando a ansiedade e a incerteza. Lógico, gente, quando você tem fé em Deus e no futuro, as incertezas diminuem, a ansiedade praticamente acaba. Fé na realidade significa confiança em Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais desenvolvemos esta confiança e mais nossa fé se fortalece. Num momento como estes, os desajustes sociais que sempre existiram ganham uma nitidez. Problemas no casamento, incompatibilidade de gênios, injustiças sociais, tudo aquilo, como eu falei antes, que estava meio disfarçado, que não se manifestava, com essa pandemia, com esse confinamento, com essa restrição de movimentos, tudo isso aflorou com muito mais intensidade.
Olhe ao seu redor e seja grato. Olhe o que tem. Olhe o que você já conquistou até agora. Quantos obstáculos você já superou na sua vida. Seja sempre muito agradecido. Sempre muito agradecido. Quantos recursos emocionais a gente tem ao nosso dispor. E na Bíblia, em passagens da Bíblia, tem uma infinidade de confirmações de que é para a gente não se preocupar, que Deus está conosco. Eu vou ler só 3 delas, está quase no fim, gente. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Outro, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o Senhor seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Olha aí quantas afirmações na Bíblia que Deus deixou para nós, para nos fortalecer na confiança dele. Então vamos, 5 para as 9, vamos encerrando com a nossa prece. É uma prece muito bonita, talvez passe um pouquinho das 9, mas vale a pena. Eu tirei também da rádio, da União, o Rádio Web, e ali tem umas preces muito bonitas, né? Então eu vou ligar a nossa musiquinha um pouquinho. Vamos lá. Vamos elevando o nosso pensamento e nos colocando em profundo estado de agradecimento por termos tido a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez aqui hoje. Mestre Jesus, irmão maior, amigo certo de todas as horas da nossa vida, nossa gratidão, bondoso Mestre, por estar conosco neste momento de conexão com o alto, junto à presença desses benfeitores, amigos espirituais, nossos irmãos amorosos, que sempre vêm ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Querido Mestre, nós somos eternos pedintes e continuaremos sempre a pedir, pois somos falhos, caímos imperfeitos. Não é desculpa, é a nossa realidade. Nós tentamos, levantamos com vosso amparo, agarramos a vossa mão com toda a força e voltamos a caminhar. Mas logo na frente caímos, novamente, pelas nossas más inclinações. É por isso que estamos aqui, Mestre Jesus, diante de vós, implorando a vossa misericórdia para cada um de nós, para nossos irmãos que sofrem, para nossos irmãos debilitados fisicamente, que passam por problemas de ordem material, financeira, de ordem espiritual, nossos irmãos que se encontram encarcerados porque falharam com a justiça terrena, nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um lar para poder descansar, sem uma família para poder sentir o acolhimento, nossas crianças que se encontram desamparadas, sem o apoio dos pais, nossos idosos abandonados nos asilos, nós pedimos, Jesus, por todos aqueles que sofrem. E a todo momento nos ajoelhamos espiritualmente perante vós, implorando o vosso amparo e alívio. Por favor, Mestre Jesus, permita que esta legião do alto, esses amorosos emissários do bem, que venham ao nosso encontro neste momento, no ambiente que cada um se encontra, que possa energizar o ambiente, eliminando energias deletérias, fluidificando a água,
e dando uma esperança ao coração de cada um desses irmãos que se encontram conectados conosco neste momento, para que possam transmitir e repartir esses sentimentos de amor que estamos recebendo. É o que te pedimos, Mestre Jesus. Nossa eterna gratidão por mais este momento. Agradecemos a Deus Pai Celestial pela vida e por toda a oportunidade, porque se não fosse por Ele, nada disso estaria acontecendo. Nossa gratidão aos emissários do alto que tão amorosamente vêm ao nosso encontro trazendo paz, acalentando o nosso coração ao passarmos por momentos de turbulência. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado aos irmãos que nos auxiliam, a equipe do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigado, meu Deus, pelo vosso infinito amor por todos nós, seus filhos. Que assim seja. E assim chegamos mais ao final de uma reunião, né? Por hoje, já nós estamos nos despedindo. Não se esqueçam que amanhã, às 8 horas, vamos ter a nossa live. Continuamos os nossos estudos de reforma íntima, de autoconhecimento, né? E eu acho que a gente vai poder ter muita pessoa me pedindo também um pouquinho de doutrina. Algumas pessoas têm curiosidade por doutrina. A gente vai introduzindo aos poucos também um pouco de doutrina. Apesar que a doutrina, a gente tem cursos completos de doutrina na internet, sabe? Vocês podem, tem muita coisa para aprender. Mas a gente também está à disposição e aberta para doutrina também. Nós vamos também introduzindo um pouco das duas coisas, né? E é muito bom, assim, estar com vocês mais hoje, tá? Foi muito bom. Obrigada, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.